Graça e paz, meus amados irmãos, bom dia. Aqui quem fala é seu amigo Apóstolo Robson Martins. E hoje eu venho trazer um novo vídeo para vocês, um livro sobre oração em línguas e o descanso de Deus. Quero te falar uma chavezinha que faz toda a diferença na minha vida. Quando estou em comunhão, quando quero ouvir a voz de Deus, quando estou em momentos de muitas demandas, às vezes, muitos trabalhos, né? Até para o nosso ministério, Instituto Escola de Fogo. E o que eu faço para me obter o descanso de Deus? Eu consegui ouvir a Deus em meio a uma correria, tanta coisa para fazer, e tem dia que a coisa é bem corrida mesmo. E como é que é o segredo? O que o apóstolo faz para poder ouvir a voz do Espírito Santo? Livro de Isaías, capítulo 28, versículo 11 e 12 diz assim, E assim com lábios tropegos e línguas estranhas, Deus falará a este povo, o qual declarará, esse é o descanso, dai repouso ao exausto. Este é o lugar tranquilo de pleno descanso. Essa é a palavra-chave, o descanso de Deus. Quando nós começamos a entrar no Espírito Santo e orar em línguas, começamos a entrar nesse repouso do Espírito Santo. Há momento que eu chego, Senhor, eu tenho que ouvir a Tua voz, eu preciso saber o que o Senhor quer falar, o que o Senhor hoje quer falar nesse culto, Senhor, qual é a Tua palavra. E naquele momento eu sempre sou levado àquela dimensão dessa presença que estou sentindo aqui agora, maravilhosa. E quando eu deito ali no chão, começo a orar, começo a buscar a presença do Senhor. E buscar a orientação do Espírito Santo. E essa chave é para tudo na sua vida. É para você obter resposta em tudo que você necessitar na sua vida. Quando você aprende a ter quietude na presença de Deus. Nós falamos no vídeo anterior sobre a paz, que excede todo entendimento, que quando nós estamos dentro desse ambiente, podemos ter o amor de Deus, podemos focar no amor, focar na comunhão e obter resposta, obter ousadia, obter a força desse amor para que arranca todo medo, lança fora toda dúvida, tira toda incredulidade de nós e nos dá convicção do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero falar para vocês de continuar, só que de uma forma um pouquinho mais profunda. Nós temos que falar sobre oração em línguas. Por tempos da minha vida, desde minha adolescência, eu venho orando em língua, desde a minha adolescência, eu venho buscando a face de Deus, buscar a comunhão com o meio da oração. Eu aprendi a orar. Mas uma das chaves dentro da oração é a oração em línguas. O como é importante orarmos em línguas? Porque ela traz um repouso imediato sobre nossos pensamentos. Quando você começa só a orar em línguas, a mente fica às vezes tribulada com tantas coisas, preocupações. Mas na medida que você vai persistindo em orar em línguas, o Espírito Santo vai nos conceder esse descanso, esse repouso na presença dele. De repente aqueles pensamentos eles vão embora, como uma onda que vem e ela vai embora. E às vezes eles tentam a vontade de vamos, daqui a pouco ele vai embora. Até a maré abaixar das nossas emoções, das perturbações, das preocupações. Quando você está descansado, é nesse momento que o Espírito Santo começa a falar com você. Quando eu entro nesse descanso, eu vejo com tantas coisas na minha cabeça que eu tenho que resolver, tenho que escrever, tenho que fazer, daqui a pouco o culto vai começar, as coisas tem que correr, tem que resolver. Eu já preparo meu espírito. Eu preparo meu espírito orando em línguas. Quando eu começo a orar em línguas, o meu espírito entra em atividade. Quando o meu espírito entra em atividade, a minha mente espiritual ela começa a operar. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 23, o espírito do nosso entendimento, a mente do nosso espírito, ela começa a entrar em ação, o descanso de Deus vem, os bons hormônios começam a vir, tudo começa a operar dentro do nosso sistema imunológico de uma forma de paz, de tranquilidade. De repente, daqui a pouco você começa a entrar naquele descanso, aquela ansiedade começa a sair, aquela agitação começa a sair, aquela onda começa a baixar. É aí onde entra o espírito de revelação sobre mim. É quando eu começo a ter visões, eu começo a ter êxtase. A minha intuição começa a ficar aflorada, ativa. Eu começo a perceber o que Deus quer falar. E às vezes quando eu estou buscando resposta em Deus, Senhor, qual palavra o Senhor quer falar? O que o Senhor quer nesse momento falar com o teu povo? É nesse exato momento que o Espírito Santo me dá visões. Eu começo a ter visões, às vezes eu vejo assim, o temor do Senhor na minha frente, uma frase grande. Às vezes eu vejo um versículo bíblico abrindo 1 Pedro para mim, capítulo tal, versículo tal, e aquilo salta para mim diante dos meus olhos espirituais, eu vejo, eu volto alegre, eu já pego a palavra, eu entro naquilo ali, já começo a preparar meu coração, começo a entender o que o Espírito Santo quer falar conosco naquele culto e comigo. E da mesma forma, às vezes eu estou assim, estou em muitas situações que eu paro, eu falo, Senhor, o que é para mim fazer? E Ele começa da mesma forma a me conduzir pelo mesmo caminho até que eu entro no descanso e no repouso do Senhor. A exaustão espiritual começa a sair, as preocupações,
a exaustão física começa a sair e vem aquele descanso e o Senhor começa a falar comigo. É interessante quando às vezes nós estamos orando em línguas, orando bastante, daqui a pouco você cochila. Nesse cochilo, às vezes, você faz parte. Porque o teu corpo descansa, teu cérebro ele repousa, depois você volta, esse cochilo às vezes dura 5 minutos, 10 minutos, você volta repousado, continua orando em línguas, daqui a pouco mergulha, as revelações começam a aumentar. É maravilhoso, começa a ter muita orientação. O Senhor me deu uma graça, o espírito de revelação que eu recebi na minha vida, que eu pisco meus olhos, eu fico um pouquinho que eu foco, já começo a ter visões, e o meu espírito começa a entrar em ambientes e operar, por quê? Porque eu aprendi há anos a treinar meu espírito para ser um espírito livre para o Senhor, um espírito liberado, um espírito de poder, um espírito que eu possa operar com poder. Às vezes quando eu estou em êxtase, às vezes assim, eu começo a ver os inimigos andando, eu começo a saber onde orar, onde ele quer entrar. Hoje de manhã tinha uma experiência também, eu estava aqui com a minha bebezinha ali, cansado, daqui a pouco comecei a colocar ela para dormir, eu dormindo junto e repousando, daqui a pouco deitei e tive visões, eu vi 3 moscas. Quando eu vi 3 moscas assim voando, eu repreendi na hora, eu voltei em espírito, eu falei, Deus, o que é isso? E quando eu estava ali com ela, eu estava em espírito de oração. E quando eu entrei naquele cochilozinho, eu tive essa visão bem rapidamente, eu falei, Senhor, o que são esses 3 moscas? O que esse espírito querem? Daqui a pouco eu fechei meus olhos, continuei orando em línguas e vi, primeiro Deus mostrou, querendo tocar na minha esposa, querendo vir na cirurgia dela, para ela sentir dor. Eu comecei a repreender para fora, Satanás, para fora, espírito de engano, de dor, saca? Daqui a pouco, o segundo, eu via querendo tocar na bebê, para ela ficar inquieta, eu repreendi. Daqui a pouco, o terceiro, eu vi algo no meu jejum, querendo me colocar uma ansiedade para comer. Eu falei, eu vi muito alimento na minha frente, eu falei, Senhor, vigie. Eu falei, meu Deus, obrigado, Senhor, porque esse é o espírito de sabedoria e revelação que vem sobre a gente. A batalha espiritual, ela sempre existe. O diabo sempre vai tentar tirar teu foco, tirar a sua paz, para que você não foque a sua mente, para que você não medite na palavra, para que você não ore em línguas, para que você não veja o mundo espiritual e o movimento do mundo espiritual. O diabo sempre traz pequenas situaçõezinhas que eu vou fazer vídeo para falar para vocês, nas mínimas coisas que eu aprendi a ver o mundo espiritual, entender que as trevas estavam atuando ali. E quando eu comecei a ver, eu paralisei, aquela ação acabou imediatamente. Tudo entrou em ordem. Porque nós temos que estar no descanso do Senhor, orando em línguas, recebendo as informações do céu, para que possamos entrar nesse ambiente de relacionamento com Deus e ter paz sobre todas as coisas. Então, se você quer ter paz, você quer aprender a entrar nesse amor, comunhão com o Espírito Santo, aprenda a orar em línguas. Ore 1 hora, ore 2 horas, ore até que você descanse a sua mente, até que seu coração encontre paz, a ansiedade saia, a perturbação dos pensamentos vão embora e de repente você começa a derramar seu amor para Deus, depois ele derrama o amor dele sobre você. Nisso entra a comunhão perfeita com o Espírito Santo. Amém? E na medida que você vai praticando, você vai alcançando cada vez mais a experiência, né? A experiência do relacionamento com a comunhão com o Espírito Santo, e a sua prática ela leva à perfeição. Daqui a pouco você vai ter muito mais habilidade para andar em comunhão com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Você que gostou desse vídeo, dá um like aí, compartilhe nosso canal, se inscreva nesse canal, ative o sininho para você receber as notificações e mande esse vídeo para os seus amigos, pessoas que precisam ver esse vídeo. Amém? Que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.